Então, começou a gravação agora, pessoal. Boa noite a todos novamente. E, já, agora, começando esse encontro, tá começando a valer, aquelas mudanças que eu coloquei para vocês na semana passada. Então, hoje, seria uma aula de quê? Seria uma aula para, conforme a gente combinou lá, com vocês e tal, de talvez ser uma aula que seja uma parte sobre a disciplina e uma parte final, vou até um ponto na disciplina, e uma parte final ficaria para a retirada de dúvidas, da disciplina. Então, eu perguntaria aqui, agora no início da aula, para saber se vocês querem que eu reserve, um tempo final da aula para retirar dúvidas, ou se eu posso seguir com a matéria. Aí eu vou precisar da manifestação de vocês, ou pelo microfone ou pelo chat, fiquem à vontade. Opa, ô professor, boa noite. Boa Eu estou noite. com uma dúvidazinha no trabalho. Uma dúvida não, a gente já finalizou a simulação, mas a gente não tem a certeza se está correto ou não. Poderia depois dar uma olhada na nossa, no final da aula? Poderia. Beleza, obrigado. Nada. Mais alguém vai ter dúvidas, pessoal? Ou gostaria de debater alguma dúvida, alguma coisa? Então tá. O que vai acontecer? Então, eu vou começar aqui a apresentar minha tela, tá? E aí eu vou tentar colocar aqui, um tempo para fazer, todas as questões, e dar um tempo para fazer aqui, Aqui eu comecei, na aula passada, e nessa aula, eu ia falar de, no mínimo, esses dois temas aqui. Potência transformada de Parque, tá? É o que eu queria. Se não tivesse nenhuma dúvida, eu ia adicionar um terceiro tópico, que seria equações, de circuitos usando a transformada de Parque, tá? Os elementos de circuito. Então, eu vou falar desses dois tópicos. Eles não são muito demorados, Eu vou falar desses dois tópicos, por quê? Porque na próxima aula, na aula de quarta, eu vou terminar sobre a parcela de transformadas. E aí vai ficar só a passagem das equações, tá? Dos sistemas, de impedâncias. Eu vou usar um sistema RL, para descrever, o que acontece no sistema de Parque, ok? Quando a gente faz a transformação de Parque. E vou depois, eu sempre termino, mostrando mais ou menos como que é a implementação dessas transformadas. E aí eu vou, mostrar para vocês, vou abrir um arquivo no MATLAB Simulink, mostrando as transformadas. Então, provavelmente vou pegar circuitos, que são, de certa forma, diferentes, e começar a mostrar para vocês, essas questões, de potência e cálculo de potência, medição, como que está no mundo, das fases ABC, como que a gente vê, no mundo alfa, beta, zero, e como que a gente vai ver na transformada de Parque, que é o mundo DQ0, Então eu vou tentar seguir isso para a aula de hoje. Tá? Então, na aula passada, a gente viu a questão da transformada de Clark, A transformada de Clark, ela faz a passagem, de um mundo em A, B e C, de fases A, B e C, para um mundo equivalente,
com fases alfa, beta, né, e zero. Lembrando, né, que o zero representa, né, as componentes de sequência zero, né, que estariam aqui na fase A e B, né, mas para um sistema que não tem sequência zero, basicamente estaria transformando, né, esse mundo trifásico, que é alfa, A, B, C, em um mundo bifásico equivalente a alfa e beta, tá, de coordenadas alfa e beta, né, separadas em 90 graus, né, no espaço, né? Então eu teria aqui, né, também, né, agora uma diferenciação, né, dessas minhas grandezas, né, A, B e C, né, porque elas evoluem no tempo, né, mas eu estaria representando agora A, B e C, né, num plano alfa-beta, ou seja, como se elas estivessem, né, agora evoluindo também no espaço, né. Então a gente já faz isso por fluxo cinético nas máquinas, né, e a gente faria isso também para outras variáveis elétricas, como tensão e corrente. E é claro, né, tudo que vai tem que voltar, né. Então a gente analisa, faz as contas em alfa, beta, né, mas no final do dia a gente quer saber como que interage no mundo real, no mundo ABC. Então, né, se a gente fizer ou ter aqueles valores em alfa, beta e zero, né, como que a gente chega nos valores ABC? Então, a gente tem aqui a transformada direta, né, em cima, e a transformada inversa, né, embaixo. Né? Se não me engano, eu chamei essa matriz aqui, né, de KT alfa, beta, zero, né, e essa daqui, né, de K-1, T alfa, beta, zero, né, algo do tipo, né. E agora, né, a gente vai ver nessa aula como que a gente calcula a potência, tá? Referencial alfa e beta, né? E como a gente depois vai fazer a transformação de Park, né, para coordenadas D, Q, 0, tá? Por que a potência em alfa beta? Porque a gente vai, né, trabalhar com sistemas, né, que possam ter, né, um equilíbrio ou que não vai permitir circulação de corrente de sequência zero, né? Então, a gente não quer corrente de sequência zero circulando. A corrente de sequência zero vai ser nula, então a sequência zero não vai ter potência, não vai produzir potência. A potência vai ser extraída, né, só nas fases alfa e beta, né, nos eixos alfa e beta. Tá? Então, né, uma ideia, né, muito simples, né, é tentar, né, por exemplo, escrever, né, aqui o que seria, né, no nosso caso, potência, né, aparente. Então, a potência aparente, né, trifásica, né, ela é o quê? Ela é 3, né, vezes, né, o módulo, né, da tensão, né, de fase neutra, vezes o módulo, né, da corrente de fase neutra, né? E o ângulo dela, né, é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, né? Então, a potência aqui, né, no caso trifásica, seria dessa forma, né? A gente pode sair daqui, é claro, né? Então, aqui é um número complexo, né? A parte real é a potência, né? No caso, a potência ativa e a parte imaginária, que é a potência ativa, né? Ou a gente pode, talvez, né, começar a escrever, né, algumas expressões, né, de potência no tempo, né? A potência, né, no tempo, né, ela seria, né, a multiplicação, né, entre as correntes, né, e tensões de cada fase, né? Então, eu vou ter V alfa de T, né, vezes I alfa de T, né, mais, né, V beta de T e beta de T, né? Então, teria aqui esse produto aqui, né? E a potência reativa, né, seria, né, o valor médio, né? A potência ativa, né,
seria o valor médio, né, de P de T, por exemplo, né? Enfim. Mas, né, tirar, né, a potência ativa por isso, eu acho que é mais complicado, né, do que pensar aqui, né, na potência aparente. Tá? Então, se a gente parar, né, para pensar, né, para escrever, né, essa expressão aqui, né, de potência, né, no caso aparente, né, ela seria como, né? Ela seria, né, como se fosse 3 vezes, né, tomando a fase A, né, como referência, né, para um sistema que está equilibrado, né, 3 vezes VA, né, vezes IA conjugado. Então, eu vou sair daqui que é mais fácil, né? Na verdade, eu deveria ter saído dos módulos mesmo. Desculpa, pessoal, eu deveria ter saído dos módulos, né? Acho que os módulos seriam melhores, né? Perdão, vou voltar aqui para os módulos, né? 3 vezes o módulo aqui, né, da tensão fase neutra, vezes o módulo, né, da corrente, né, com o ângulo aqui, né, da diferença entre a corrente, né, e a tensão. Como que eu passaria isso, né, para o sistema alfa-beta? Então, vamos analisar aqui, né, alfa, o eixo alfa aqui, né, e o eixo beta, né? Então, eu vou ter, né, no eixo alfa, por exemplo, um vetor aqui espacial, né, Vs, né, e um vetor, né, espacial aqui, Is, né? Qual que é a característica, né, desses vetores, né? Pensando, né, vamos pensar aqui no caso equilibrado, né? Eles têm, né, um módulo aqui, né, cada um deles. Eles giram com a mesma velocidade, ômega, né, no espaço. E como eles estão girando com a mesma velocidade no espaço, a diferença angular deles aqui, né, é sempre constante, porque quando eu pegar o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, né, que eu vou ter essa diferença aqui angular, né, eu deveria chamar aqui, né, de delta teta, né, sempre vai ficar constante porque eles estão evoluindo, né, no espaço da mesma frequência. Então, tentando passar isso aqui, né, para alfa beta, né, seria como, né? Seria 3 vezes, né? O módulo, né, de tensão é o módulo do vetor espacial. A gente viu que a nossa transformada faz com que, né, o módulo, desculpa, aqui é o valor eficaz, né? Aqui é o módulo do valor eficaz. A gente viu que o módulo do vetor espacial é igual ao módulo, né, do valor das tensões de fase, mas, né, a tensão de fase em termos de módulo, né? Então, a gente sabe, né, que a diferença do valor de pico para o valor eficaz é raiz de 2. Né? Então, eu teria aqui o módulo, né, de Vs dividido por raiz de 2. Né? E eu teria aqui o módulo, né, de Is, né, dividido aqui, né, também por raiz de 2. E o ângulo, né, seria o ângulo aqui, né, do vetor de tensão menos o vetor de corrente. Né? Então, isso daqui é o quê? Né? Essa potência aqui trifásica, né, vai ser agora a potência, né, aparente em alfa-beta, que vai ser o quê? 3 meios do módulo do vetor espacial de corrente e tensão vezes o módulo do vetor espacial de corrente com essa defasagem aqui angular. Né? Essa defasagem aqui angular. Né? Bom, como que eu escrevo, né, essa defasagem angular? Né? Se eu pegar aqui, né, o vetor espacial,
né, ele é o quê? Ele tem o seu módulo, né, vezes, né, a gente colocou aqui, 1E elevado a J ômega T, né, que a gente viu que ele gira no espaço, mais, por exemplo, um ângulo inicial qualquer θv. O vetor espacial de corrente, né, tem o módulo dele, né, vezes 1E elevado a J, né, que o argumento todo está em J, né, ômega T, né, mais um θi lá inicial qualquer, né. Vou só pegar aqui, né, a diferença aqui, né, desses argumentos, né, se eu pegar o meu Δθ, né, eu vou reparar, né, que, na verdade, né, o Δθ, né, seria, né, esses ângulos aqui, né, subtraídos. Seria o quê? Esse Δθ, né, seria E elevado a J, né, ômega T, mais θv, né, menos, né, J, né, elevado a ômega T mais θi. Se eu pegasse, né, só em termos de defasagem angular, né, não importa o módulo, né, importa só o ângulo. Então, o ângulo aqui da tensão menos o ângulo da corrente. Né? Se eu substituir isso, né, na expressão, né, pensando que isso é o módulo, né, isso aqui é o módulo do número complexo, né, eu posso escrever, então, a potência, né, em alfa-beta, né, como sendo 3/2 do módulo da tensão vezes o módulo da corrente vezes, né, essa expressão aqui dessa exponencial, que indica justamente o defasamento angular, né? Vou escrever E elevado. Como aqui, né, eu tô com a mesma exponencial, né, eu posso, da mesma forma, né, que às vezes eu junto, né, os argumentos, né? Então, eu tenho uma multiplicação, né, de funções, né, de exponenciais, né? Que não é que tem o mesmo expoente, né? Que tem a mesma base, mantém uma base, somos expoentes, né? Eu posso separar também os expoentes. Então, eu teria E elevado ômega j ômega t mais θv vezes E elevado a menos j, né? Ômega t mais θi. Né? E quando eu ver, né? Se eu pegar esse v e multiplicar por isso, eu tenho o próprio vetor espacial. E se eu pegar meu módulo de IS e multiplicar, né, por essa exponencial negativa, eu tenho o meu vetor espacial de corrente complexo conjugado, né? Basicamente, né, a mudança aqui do ângulo é a mudança, né, do complexo conjugado. E aí eu vou chegar, né, na conclusão que a minha potência, né, total, tá, nos eixos alfa-betas, vão ser 3 vezes o vetor espacial de tensão vezes o vetor espacial complexo conjugado de corrente. Então, em termos de potência aparente, eu tenho isso. Né? As outras potências fica fácil. Né? A potência, né, ativa, né, é a parte real da potência aparente. E a potência reativa é a parte imaginária, né, disso daqui. Né? Expandindo, né, essa expressão aqui, né, então eu vou ter, né, que S, né, de alfa-beta é o quê? 3/2 de que V alfa mais J V beta vezes I alfa menos J e beta, né, porque é complexo conjugado. Quando eu fizer essa multiplicação,
vai ter dois termos, um real e um imaginário. O termo real é o quê? Toda vez que eu multiplico um número, né, real com um número real, ou um número imaginário com um número imaginário. Então, eu vou ter aqui V alfa vezes I alfa, né, e vou ter aqui, né, J, V beta vezes menos J e beta. Vai dar menos J ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar mais V beta e beta. Né? Então, essa aqui é a parte real. Né? Tenho mais um J, que é a parte imaginária. A parte imaginária vem do quê? Do produto entre número real e número imaginário. Né? Então, V alfa menos J, V beta. Então, vou ter aqui menos V alfa e beta. E V beta vezes I alfa. Então, mais V beta e alfa. Então, fiz aqui a multiplicação dos termos. E daqui, né, fica fácil de ver, né, que a parte real, que a potência, né, ativa, vai ser 3/2 de V alfa e alfa mais V beta e beta, e que a potência reativa vai ser igual, né, a 3/2, né, de menos V alfa e beta mais V beta e alfa. Então, eu consigo calcular aqui a minha potência ativa e reativa com essas duas expressões. Pessoal, alguma dúvida? Se não tiver, vou seguir então. Então, para calcular a potência, né, é isso aqui. Que faz sentido, né? Que faz sentido, né, com tudo que a gente viu, né, em, né, circuitos elétricos, né? Um resistor, por exemplo, né, que produz potência ativa, né? Se você coloca aqui uma tensão alternada em cima dele, né, produz uma corrente, né, que também é alternada, né, em cima desse resistor, né? E a corrente, né, e a tensão aqui em cima do resistor, elas estão em fase. Então faz sentido, né, que o produto aqui da tensão e da corrente que estão em mesma fase, né, estão ali alinhados com alfa e alinhados com beta, produza, né, potência ativa. Né? Enquanto se a gente pensar, por exemplo, num indutor, né, em que a gente alimenta, né, esse indutor com uma tensão alternada, a gente vai ver, né, que a corrente ela vai estar defasada 90 graus, né, do meu do meu do meu do meu da minha tensão, né? E aí, né, portanto, né, e a gente vê que o indutor, né, produz, né, potência também, né, reativa, né, não consome potência ativa. O capacitor é a mesma coisa, né? E como a gente convencionou que a potência reativa, né, no caso indutivo, ela é positiva, né? Então, positivo, né, para, né, a potência reativa, né, indutiva. Ou seja, a potência indutiva ela tem que ser, né, positiva quando a corrente, né, se encontra, né, atrasada em relação, né, à tensão. E se a gente olhar, né, por exemplo, os nossos eixos aqui, né, pensar aqui, né, na forma, né, como a gente colocou os eixos alfa, né, e os eixos beta, né, e o eixo beta aqui, né,
Então, por exemplo, quando eu tenho a interação, né, de uma tensão V-alfa com uma corrente I beta, né, então olha só, a tensão, né, V-alfa e a corrente I beta, né, essa interação V-alfa com I beta, a corrente está, né, adiantada em relação à tensão, né? Portanto, ela tem que produzir potência reativa negativa, né? Porque indica que, nesse caso, né, uma corrente, né, do tipo capacitiva. Agora, se a corrente, né, I beta estiver, né, nesse sentido, né, ou seja, tiver com sentido negativo, por exemplo, né, vai produzir uma corrente positiva, uma potência positiva. Né? E é claro, né, fazendo o contrário, né, agora eu tenho, né, aqui, né, uma tensão V beta, né, estou interagindo com uma corrente I alfa, né? Agora a corrente, né, está, né, no caso aqui, atrasada, né, 90 graus, e, portanto, vai produzir um valor de potência reativa positivo, né? E no caso, né, de uma corrente I alfa aqui, né, negativa, né? Ou seja, a corrente agora está adiantada em relação à tensão, né, produziria um valor negativo de potência reativa. Então aqui, né, se a gente for olhar bem, né, os sinais aqui, né, diz, né, sinal positivo para cá e sinal negativo para esse caso, né, já adequa, né, com tudo que a gente já convencionou na teoria de circuitos, né? Então, corrente beta, né, adiantada de alfa, né? E, portanto, né, essa interação aqui, né, se os dois valores, né, alfa e beta, forem positivos, né, tem que produzir realmente, né, uma potência reativa negativa, né, que estaria falando, né, de uma parcela capacitiva de corrente, por exemplo. Então, as expressões de potência, elas são condizentes, tá, com tudo o que a gente, né, estudou já, né, na teoria de circuitos, né. Depois de potência, pessoal, eu vou tirar um tempinho aqui para falar, né, da transformada, né, de Clark, né. Eu costumo, né, falar, né, de referencial arbitrário, né. Arbitrário, né. E aí a gente vai ver, né, o que vai acontecer aqui, né, o que eu quero falar, tá? Em geral, também, quando falar da transformada de Clark, né, apesar de eu falar, né, de referencial arbitrário, vocês vão encontrar na literatura também, né, como referencial síncrono. Na literatura, né, vai ter muito também como referencial síncrono. Tá? E eu vou falar aqui da transformada de Clark, né, mostrar como que a gente vai, né, para ela, né, a ideia por volta dela. E aí eu encerro a parte aqui do conteúdo da aula de hoje. Termino, né, com questão de potência, elementos de circuitos e uma partezinha de simulação na aula que vem. E aí a gente acaba essa parte inicial. Tá? Mas vamos lá. Qual que é a ideia, né, que a gente teve? Né? A gente teve, né, uma ideia seguinte, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, né, por exemplo, né, pensando, né, ali naquela questão, né, da máquina, né? Então eu tenho aqui, né, vamos dizer assim, os eixos, né, magnéticos, né, do que seriam, né, as fases A, B e C, que produzem, né, um campo girante, né, no estator e por aí vai, né?
Opa. Aí a gente criou, né, um referencial aqui no espaço para representar todas as nossas grandezas, que a gente chamou dos eixos alfa e beta, né? E aí o eixo alfa ele foi colocado, né, alinhado ao eixo A, né, e o eixo beta foi colocado, né, em 90 graus em relação ao eixo alfa. Mas a pergunta, né, que muita gente se fez é: eu preciso necessariamente, né, colocar, né, os meus eixos alinhados, né, com a fase A e B? Eu não posso colocar em qualquer posição desse plano, como por exemplo, né, só um exemplo, né, o eixo nessa, que aqui vai ficar alinhado com a fase B. Vamos não tentar alinhar com a fase B, vamos tentar colocar aqui, né? Aqui e aqui, né? Eu sempre estou fazendo isso, né, como se fosse uma referência, tá, pessoal, ao eixo magnético, tá, de uma bobina. Mas depois eu vou parar de fazer, vou desenhar só o eixo. A ideia vem disso. Né? Então, eu estou chamando aqui de eixo D e Q, né, de eixo direto, de eixo em quadratura. E aí, esse eixo ele não está alinhado com nenhuma das fases. Né? Ele tem aqui, por exemplo, um ângulo θ qualquer em relação ao eixo aqui, né, real aqui da fase alfa ou da fase A, né? A gente vai se referir à fase alfa, né? Porque basicamente, né, a distância, né, de D para alfa, né, vai ser a mesma distância, né, o mesmo ângulo de beta para aqui. Tá? Então, eu não poderia colocar, em vez de dessa forma, né, que eu apresentei para vocês, em alfa e beta, em qualquer lugar no espaço, né, nesse plano definido, teria algum problema? Né? E a priori não teria nenhum problema. Né? A priori não teria nenhum problema. Eu consigo. Né? E aí, esse referencial, né, não tendo, né, nenhuma restrição de posição, né, ou seja, né, esse θ aqui, né, ele pode assumir qualquer valor entre 0, né, e 2π, né, menor ou igual a 0, né, e menor que 2π, né, que quando for igual a 2π é igual a 0, né. Então, né, toda a faixa aqui, né, de ângulos. Então, eu posso colocar esse eixo D e Q em qualquer lugar, né, que me for mais conveniente. Então, a ideia é criar agora um referencial que seja arbitrário, que eu escolho aqui onde colocar. E como que seria, né, esse referencial? Então, tá, eu vou partir aqui já, né, de um ponto. Então, vamos imaginar que eu tenha um vetor espacial aqui de tensão Vs, ok? E esse vetor, né, espacial de Vs, né, ele faz, né, com o eixo alfa, tá? Com o eixo alfa, ele tem um ângulo, tá? Φ. E com o eixo D, ele tem um ângulo delta, tá? Tem um ângulo delta. Como que eu faço, né, para descobrir quais são os valores,
né, desse meu vetor espacial aqui, VS, no eixo D, e no eixo Q, né? Qual que é o valor, né, na representação desse referencial, né, arbitrário aqui que eu coloquei, D e Q? Ora, é bem simples, né? Da mesma forma, né, que é como eu calculo, né, o valor deles, né, nos eixos alfa e beta, né? No eixo alfa e beta, né, a parte alfa é a parte real, que é o quê? Que é a projeção aqui, né, esse vetor em cima do eixo alfa, e a parte beta é a projeção desse vetor em cima aqui do beta, a parte imaginária, né? Então, eu vou tratar da mesma forma, né? Então, né, de maneira geral, a projeção, né, do vetor, né, espacial aqui, né, VS, tá? Então, eu vou colocar aqui, VS, tá? Referido ao referencial arbitrário, tá? Estou colocando um azinho aqui, para diferenciar, tá? Do referencial alfa e beta, tá? Então, estou colocando esse azinho aqui no referencial arbitrário. Vai ser o quê? Vai ser o módulo dele, né? Vezes cosseno de deltinha, mais J, o módulo dele, né? Vezes o seno de deltinha, né? Deltinha é o ângulo que ele faz com o eixo D. Então, cosseno desse ângulo vezes o módulo da projeção em cima da parte D, né? E seno desse ângulo, né? Então, seno do ângulo vezes o módulo da projeção em cima da parte Q, né? Então, colocando aqui, né, dessa forma, né, se a gente colocar os módulos em evidência, né, eu vou ter que o vetor espacial, né, no referencial arbitrário, vai ter um módulo, né, o módulo é igual, né, no vetor, né, e esse cosseno mais j, né, seno, né, a gente pode escrever, né, como a exponencial complexa de j vezes deltinha. Tá? Bom, até aí, né, que eu posso fazer, né? Isso, né, é o referencial, né, é o valor, né, do ângulo, né, do vetor espacial em relação ao eixo D e Q, né, em um determinado momento do tempo, né? A gente sabe que isso aqui é um vetor, né, espacial e, portanto, né, por exemplo, se representa uma tensão trifásica, né, ele tem uma velocidade aqui angular, ômega, né? Então, à medida, né, que ele progride aqui no espaço, né, esse ângulo deltinha vai mudar. Como que eu faço, então, para descobrir, né, qual que é o valor, né, dele em relação, né, aos eixos D e Q agora que eu fiz arbitrários? Bom, uma coisa, né, a priori que não está mudando, ou, né, que eu tenho controle, né? Porque a gente vai ver que vai mudar, na verdade, né? Mas o que eu tenho controle é do ângulo θ, né? O ângulo θ é o ângulo entre o eixo D e o eixo alfa. E ele, né, é a minha arbitrariedade, né? A ideia é que eu escolho um θ qualquer para mudar, né, do padrão aqui de alfa alinhado com a fase A. A ideia é essa. Então,
esse ângulo θ, quem escolhe sou eu, porque, né, se eu quero fazer no referencial arbitrário, eu tenho que ter essa informação de ângulo θ. Então, eu tenho essa informação desse ângulo θ. E o que é o ângulo θ? Bom, o ângulo θ, né, ele pode ser descrito como sendo, né, aqui no nosso diagrama, o ângulo θ, ele é descrito como o quê? Como φ menos o ângulo deltinha. Né? Φ menos o ângulo deltinha. Φ é o quê? Φ é o ângulo, né, do vetor espacial em relação a alfa e beta. Né? E o deltinha, né, é o ângulo em relação ao eixo D. Então, o θ eu tenho, porque ele é arbitrário. O φ, bom, eu também, de certa forma, tenho, porque eu consigo chegar nos valores de alfa e beta. Né? Então, sabendo o valor da componente alfa e da componente beta, eu consigo calcular esse ângulo φ. Né? Eu nem mostrei, né, mas é fácil. Então, né, eu consigo saber esse deltinha. Né? Esse deltinha, então, ele vai ser o quê? Esse deltinha, né, ele vai ser a diferença entre o ângulo φ menos o ângulo θ. Tá? Que substituindo aqui, né, nessa equação aqui embaixo, né, eu vou ter, então, que o meu vetor espacial nesse referencial arbitrário vai ser o módulo do vetor espacial vezes E elevado a J φ menos θ. Θ é o ângulo, né, arbitrário, ou que a gente vai depois chamar de ângulo de orientação. Tá? A gente vai dar esse nome aqui de ângulo de orientação. E φ é o ângulo, tá? É o ângulo, tá, do vetor espacial em relação, né, em relação a alfa, né, ou a gente viu, né, como está alinhado a fase A, né? A gente consegue descobrir isso, tá? Por quê? Porque quando, né, eu, né, fazer, né, toda, né, essa conta aqui, né, as exponenciais aqui elas estão subtraindo, mas eu posso, né, dividi-las dessa maneira, né, como uma multiplicação. E quando eu ver isso daqui, isso é o próprio vetor espacial, né? Então, o módulo vezes, né, essa exponencial aqui complexa é o próprio vetor espacial, né? Por quê? Porque isso daqui é o módulo vezes cosseno de φ mais j, o módulo vezes seno de φ, né? Isso daqui é a componente, né, alfa. Isso daqui é a componente beta, então mais j beta. Então isso daqui é o próprio valor do vetor espacial, né, em alfa e beta, que eu apresentei para vocês, né? Aqui não está em dq, porque não é um referencial arbitrário, né? Em geral a gente costuma chamar isso, né, de referencial estacionário. Também é bem comum, tá, na literatura, referencial estacionário. Então, né, tem, né, o referencial que pode ser arbitrário, qualquer tipo de referencial, né, que seriam esses referenciais D e Q.
né, que a gente costuma também chamar ou encontrar na literatura como referencial síncrono, e alfa e beta, né, costuma se chamar de referencial estacionário, porque ele não sai do lugar. A alfa sempre está alinhado com a fase A, né, e o beta 90 graus de alfa. Então, o que eu vou ter aqui, na verdade, é que para encontrar, né, o meu vetor nesse referencial arbitrário, eu vou precisar, né, desse vetor, né, ou dos valores dele, né, o referencial estacionário, o referencial alfabeto, e multiplicar aqui por essa exponencial, né, com esse ângulo θ, que é um ângulo que eu defino, ele é o ângulo arbitrário, né, que eu tenho. Né? Então, né, escolhido aonde eu quero colocar meus eixos D e Q, né, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter que esse, né, vetor aqui em referencial arbitrário vai ser composto por uma parte real, que é a projeção no eixo D, mais uma parte imaginária, que é a projeção no eixo Q. Né? Isso vai ser igual ao que? Ao vetor espacial, cuja parte real é a projeção no eixo alfa, e a parte imaginária é a projeção do eixo beta, vezes essa exponencial aqui. Como que eu escrevo, né, essa exponencial complexa? É cosseno, né, do ângulo, no caso aqui, né, o menos, né, seria J ângulo de menos θ. Então, seria cosseno de menos θ, cosseno de menos θ igual ao cosseno de θ, mais J seno de menos θ. Né? Seno de menos θ é menos seno de θ, então aqui ficaria menos J seno de θ. Né? Tudo que eu multiplicar, né, entre esses dois números aqui, que for real, né, então a multiplicação entre esses dois aqui, né, tudo que for real, né, é a componente D, tudo que for imaginário é a componente Q. Né? Então a gente pode ver, né, de maneira tranquila, né, que a componente D é o quê? A componente D, né, vai ser a multiplicação, né, dos valores, né, reais com os valores reais e dos valores imaginários com os valores imaginários. Então, aqui eu vou ter cosseno de θ, né, aqui vai ficar menos j ao quadrado, que é 1, né? Então, aqui vai ficar seno de θ. E os valores imaginários, né, eu vou ter aqui menos seno de θ, né, porque menos seno, né, vezes V alfa, né? Você V alfa vezes, né, menos J seno, então vai ficar J menos V alfa seno. Né, e aqui vai ficar cosseno, né? J V beta vezes cosseno. Tá? E é claro, né, eu poderia, tá? Eu vou até fazer aqui, né, dar uma desmanchada aqui, né? Vou botar aqui, porque eu poderia, né, acrescentar o zero, tá? Lembra que tinha a componente alfa, beta e zero, né? Falei que a gente não vai usar a componente zero, né? Mas a transformação, né, tem mais aplicações do que somente, né, a parte máquinas. Então, poderia aqui usar, né, a componente de sequência zero, e a componente de sequência zero, ela é idêntica, tá? Tanto no caso alfa e beta, como no caso de Q. Então, ela não tem interferência, né, em D, ela não tem interferência em Q, né? Ela não recebe interferência de alfa e beta, porque ela é igual. Então, quando eu faço a transformação de A, B, C para alfa, beta e zero, né, eu posso depois transformar de alfa, beta e zero para D, que é zero. Né? E no caso, a componente de sequência zero aqui vai ser igual. Então, só esse 1 aqui. Tá? Isso, tá, pessoal? Eu costumo chamar aqui, né, de, quando eu vou me referir, né, de K, T, D que é zero.
tá? KT DQ0. Não é a transformação de Park, tá? A transformação de Park seria o conjunto, tá? Que sai de A, B e C e vai para DQ, tá? Então, a transformada de Park é tudo. Aqui, eu estou partindo, tá, de alfa e beta, tá? Então, é muito comum, muita gente implementar a transformação por partes, tá? Então, vai fazer a transformação de Park, desculpa, né, que é de ABC para DQ0, é o DQ, se não for usar componente zero, é muito comum. Primeiro faz a transformada de Clark, que passa para alfa-beta, e de alfa-beta passa para DQ. Tá? E é assim que eu costumo fazer. Tá? Então, eu vou sempre apresentar dessa forma para vocês. Tá? Antes, né, de falar de tudo, é só para lembrar, né, que o que vai, né, volta, é a transformada, né, inversa é cosseno de θ menos seno de θ, zero, seno de θ, cosseno de θ, zero, zero, zero e 1. Né? E aqui, né, VD, VQ e V0. Tá? Essa daqui eu costumo, né, chamar de K-1 TDQ0. Tá? Então, não são nomes muito bons, eu sei, mas é o nome que, não sei, eu costumei a usar. Tá? Então, essas transformadas aqui, né? Elas fazem alfa, beta, zero para DQ zero, tá? E isso daqui faz DQ zero, né? Para alfa, beta, zero. Tá? Só vou passar aqui um pouquinho, né? Só para completar a transformada de Clark. Transformada de Clark, tá? Seria, tá? Então, se você quiser chamar aqui, né, de T Clark, né? TC, sei lá. Seria, né, o KT alfa beta 0 vezes o KT D que é 0, né? Seria as duas, tá? E a transformada de Clark passa de ABC para D que é 0, tá? Seria isso tudo aqui. E a transformada, né, inversa, só colocar aqui inversa, tá? Seria o TC aqui é menos 1, né? Ela seria, então, né, o K menos 1 de T, que é 0, vezes o K menos 1 de T, alfa, beta, 0. Né? Seria fazendo a volta. Tá? E essa inversa aqui vai de D, que é 0, para ABC. Tá? Então, a transformada de Clark é tudo. Tá? Então, eu gosto, tá, particularmente de fazer primeiro de ABC para alfa, beta e de alfa, beta para D. Por quê? Porque, de maneira geral, né, esse ângulo aqui de transformação, o ângulo, né, de orientação, é o ângulo aqui que a gente faz em relação ao eixo alfa. E por que que ele é importante? Né? Esse ângulo aqui. Né? Eu vou fazer outro desenho de eixo, vou passar aqui para baixo e fazer outro desenho. Porque o que a gente vai fazer não é simplesmente
né, manter, né, ou escolher um ângulo qualquer, né, para manter, né, né, o meu, a minha componente D e Q, né? De maneira geral, né, a minha componente D e Q, ela vai ter, né, ela vai fazer esse ângulo aqui, né, θ, né, com o meu eixo alfa, só que esse θ, ele não é um valor constante. Θ, ok? Vai ser uma função no tempo. Tá? Θ vai ser uma função no tempo. E qual que seria essa função no tempo? Né? E, de maneira geral, a gente vai escolher, tá, o eixo DQ para, né? Então, o eixo DQ, como ele é um θ e ele é arbitrário, né, a gente pode imaginar, né, como se ele fosse, né, ele tivesse uma evolução no tempo. Então, por exemplo, ele poderia ter uma velocidade angular arbitrária ômega-t, mais um estado, né, de θ0. A ideia, né, nossa agora é que esse ângulo θ, ele sempre esteja em sincronismo com alguma grandeza nossa, tá? Isso a gente vai olhar lá na questão da máquina. A ideia é fazer com que, né, os eixos D e Q sejam, né, sincronizados com alguma variável, né, de interesse. Então, esse ângulo θ, ele não só é arbitrário, né, como ele pode ter uma função, ele não precisa ser um valor constante. Tá? E quando, né, a gente faz, por exemplo, que ômega A, né, seja igual à velocidade do vetor espacial, né, velocidade angular aqui do vetor espacial F pode ser qualquer vetor, né? Caso, né, o meu θ0, né, seja escolhido, né, de maneira adequada para que, né, o eixo D, né, esteja alinhado com F, né? Então não é só os dois, né, rodarem na mesma diferença. Ainda vou ter que fazer uma escolha, né, de um ângulo inicial, né, para que os dois, né, fiquem juntinhos, né? Esse vetor F, tá, em termos de representações no eixo D e Q, ele vai ser sempre constante no tempo. Esse vetor F ele vai ser constante no tempo e não só vai ser constante, quando o vetor espacial F, né, nesse referencial arbitrário, ele vai ter só componente de eixo direto, porque o eixo direto sempre vai ficar alinhado com esse meu vetor, ou essa minha variável de escolha. Por isso que a transformação, né, no referencial arbitrário, né, é tão importante. E por muitas vezes é chamado também de referencial síncrono, né? A ideia é, uma vez que eu posso escolher arbitrariamente qualquer posição, né, nesse meu espaço formado por alfa, beta, para colocar novos eixos coordenados dq, né? Então, eu posso fazer com que essa escolha seja não somente arbitrária, como ela também esteja em sincronia com uma variável de meu interesse, né? Foi isso que Park fez quando ele começou a estudar a máquina síncrona. O que ele fez? Ele imaginou como que seria
ou como que um observador do ponto do fluxo do rotor veria o resto da máquina. Ele estava em sincronia com o fluxo de rotor da máquina. Então, quando o Park, né, fez os estudos dele, lá em 1929, né, ele estava em sincronia. Ele estava nesse referencial síncrono. E quando ele analisou a máquina dessa maneira, ficou tudo muito mais simples, tudo muito mais fácil. Então, a ideia nossa agora com essas transformadas, né, é encontrar ou fazer ou mudar, né, essa série de coisas de maneira que facilite as análises das nossas máquinas de corrente alternada. Tá? É claro, né, que isso vai envolver calcular muito bem esse ângulo θ. E a gente vai ver, né, as condições que a gente tem que calcular, qual grandeza a gente vai ter que fazer sincronismo e por aí vai. Tá? Mas agora a ideia é que os eixos, né, esses eixos que representam essas grandezas espaciais, eles não precisam necessariamente ficarem alinhados ali, né, igual o eixo alfa e beta com a fase A. Eles podem ser coordenados e podem se encontrar em qualquer ponto desse espaço. Não só podem encontrar em qualquer ponto, como eles podem evoluir, né, ao longo do tempo. Então, eles podem ter uma evolução temporal também. Ou seja, eu escolho de maneira arbitrária onde eu vou colocar os meus eixos de representação. Tá? E a gente vai ver, né, que essas escolhas, né, trazem algumas questões, né, do equacionamento de circuitos, né, porque a forma de enxergar, né, frequências, né, vai ser um pouquinho diferente e tudo mais. Isso eu vou discutir com vocês na aula que vem. Tá? Mas pensem nessa ideia. Essa ideia agora que a gente vai ter é de sempre estar em sincronismo, né, com alguma coisa. Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre essa parte? Sobre essas transformações? Falando aqui no mudo de novo. Beleza, pessoal. Então, para hoje é tudo, tá? É meio difícil, confesso que eu achava que eu até ia gastar um pouquinho menos de tempo, tá? Então, é bom, sempre que tiver essas aulas meio divididas, eu tentar colocar um pouquinho menos de conteúdo. Vou parar aqui a apresentação, tá? E bom, a parte da questão do transformado acabou. Vou acabar com vocês na aula, na aula de quarta-feira, tá? E agora, o Dácio, acho que você foi o único que se manifestou, né, com relação à dúvida. Então, se você quiser apresentar sua tela ou só propor sua dúvida, é só falar, fica à vontade, tá? Você ou alguém do seu grupo, fiquem à vontade. Se quiser apresentar a tela também. Opa, acho que eu vou apresentar aqui, professor, que eu estava indo na simulação que eu fiz. Sim. Eu não fiz o controle em domínio discreto, porque eu estava tendo muito erro em relação a um sample time e o sample time da simulação, e com é que eu fiz usando lá o motor no Simulink também. Você tem que Aí estava ajustar dando todos erro. os tempos. Você tem que ajustar todos os tempos. Aí eu vou apresentar aqui como que eu fiz. Aí eu fiz no tempo contínuo mesmo, a parte do controle, os controladores, e só nas partes da simulação que entre as máquinas e o retificador, aí eu utilizei o discreto na parte lá, qual que é o nome? Do Synscape. Aí, acho que está apresentando a tela? Não, agora sim.
Eu não sei se isso gera algum erro, alguma coisa, mas na simulação minha até deu certo. Então, aí eu queria conferir em questão, tipo, se os sinais estão corretos em relação ao sample Mas eu time. quero ver o que você fez, que na realidade o controle, né, ele é a parte que justamente não é, né, Uhum. discretizada, né? É Ele porque é a estava parte, tendo... Ah, tá. ele desculpa, o controle é a parte justamente que é discretizada, né? A Aham. gente simula, né, o resto, né, do sistema, né, com tempo de amostragem bem baixinho para emular o comportamento de um sistema contínuo. Mas o Uhum. controle, ele é onde tem a limitação da discretização, né? Mas tudo É, bem. na hora que eu vi lá o vídeo também da aula, eu revi o vídeo, também você tinha falado isso também, mas estava dando bastante erro, aí eu fiz no tempo contínuo também. Tá. Aí só aqui na parte que é da parte dos sistemas do Simscape que eu usei o tempo discreto. Aí aqui os torques, aí tem em azul o torque da carga, que a Ok. gente atua ele em 2, e o Uhum. torque elétrico em amarelo. Beleza. A corrente, isso que eu estava bastante em dúvida, em questão essa rampazinha aqui, que é a referência que é em azul e a corrente medida em amarelo. Ok, isso vai acontecer porque você usou só um controlador do tipo proporcional, então Pro, sua malha vai atuar com ele. apenas proporcional. Não, tudo bem, isso Uhum. acontece mesmo, mas a corrente ela está ficando constante, tá? Ó, pessoal, isso é uma coisa importante, tá? O que o Dácio está falando, vamos tentar entender isso. Ele falou, fiquei na dúvida, tá, Dácio? Até para o seu grupo e para a sala, porque a sua dúvida é muito Uhum. mais comum do que o pessoal pensa, tá? Apesar da gente estar falando toda hora de controle, 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 a gente não pode ter, tá? Ou a gente não pode deixar nossa mente sair do sistema físico. O que que acontece? O que eu estou falando, Dácio? Pensa no seguinte, tá? Como você está usando o controle do tipo P, você sabe que você vai ter erro, né? Uhum. Mas, quando você olha a sua medição, você vê que ela está com uma corrente que está ficando toda certinha. Vamos dizer assim, quando eu falo certinho, assim, constante, né? Num valor. O Uhum. que que isso significa? Vamos agora tentar entender isso, tá? Do ponto de vista do que está acontecendo com a máquina, tá? Até para vocês colocarem esse tipo de análise no relatório, tá? Isso é importante. Eu não terminei de corrigir o trabalho de vocês, eu vou corrigir até amanhã, tá? O do primeiro trabalho. Eu acho que eu comecei, tive uns problemas, não terminei. Vou fazer de tudo para pelo menos dar EL e 24. Amanhã vocês terem todas as notas e vou postar com comentários. O que acontece? Vocês não estão fazendo análise dos significados físicos. Olha só, o que está acontecendo com a máquina? Vamos pensar agora. Você, nesse tempo, né, você está fazendo o quê? Você está fazendo um, um degrau não, uma rampa de Não. aceleração, né? Então a velocidade ela tá saindo do zero e ela vai acelerar em rampa até o valor final. Então pensando nisso, como que tem que ser o comportamento da máquina? Vamos pensar já, até pensando só em regime permanente, assim, né? Ignorando ali a questão da indutância. Bom, a questão da planta mecânica é uma planta linear, né, ali com inércia que está acelerando, né? Então, eu tenho que o meu torque, não tem torque de carga, então eu tenho que acelerar essa inércia, né? Então,
como a aceleração é em rampa, significa que o quê? Que a aceleração é constante. Então, J de ômega dt é igual a J vezes, né, o d ômega dt, ele está constante, né, porque a aceleração está constante. Então, isso é uma constante. Então, o torque que tem que ser exigido da máquina é constante. Né? Então, durante essa aceleração, o torque que tem que ser exigido da máquina é constante. Quando a gente olha o tempo ali da aceleração da máquina, que o Dácio está apresentando, a gente vê que a corrente fica constante, a corrente medida. Veja bem, a referência de corrente não está ficando, está operando com erro. Mas a corrente medida está ficando constante, ou seja, era de se esperar isso, né? Que pode parecer contraintuitivo. A minha referência está aumentando e mesmo assim não está aumentando a minha corrente. Pode parecer incongruente dessa parte, né? Pô, mesmo para um controlador P, que eu espero que dê erro em regime permanente, né? Não deveria ter alguma mudança? Por que está ficando constante? Então, olha só, faz sentido ficar constante, a primeira coisa. Tá? Então, ó, isso é análise, tá vendo? Ó, eu estou pegando o meu conhecimento que eu tenho de dinâmica ali, da parte mecânica, que a gente viu na primeira aula, o conhecimento que eu tenho de máquina simples, de máquina de motor CC, desculpa, né? Que eu sei que o conjugado é literalmente proporcional à corrente, né? É uma constante vezes a corrente, ou seja, está ficando constante, então está condizente a corrente medida. E vamos pensar na referência. Faz sentido? Bom, o que meu controlador de corrente faz? Meu controlador de corrente, ele gera a referência para a minha tensão de armadura, correto? Bom, à medida que a máquina vai acelerando, o que vai crescendo na máquina? Bom, vai crescendo a força contra-eletromotriz induzida, né? Porque ela é igual a Kφ vezes ômega. O ômega está subindo, né? Então, a minha força contra-eletromotriz vai subir. E, portanto, né, a minha tensão de armadura tem que subir também, para acompanhar. A queda na resistência, ela meio que é constante, né? Se a gente parar para pensar, porque o torque que está sendo exigido é constante. Mas, à medida que a velocidade evolui, a minha tensão tem que subir. Como meu controlador de corrente é puramente proporcional, né? E isso, de maneira geral, não dá erro, porque eu tenho a malha externa que está garantindo o erro zero em regime estacionário. O que essa malha externa vai fazer com o controlador de corrente? Ela vai começar a aumentar essa referência. E por que isso funciona? Porque como a saída, que é a tensão da armadura, é o erro vezes esse ganho proporcional, essa operação com erro, esse erro que está aumentando constantemente, né, faz com que o resultado da minha malha de corrente seja a tensão de armadura que eu devo impor na máquina. Tá? E olha só que interessante, né, também. Como a malha está operando com erro, né? Quando a malha de velocidade, né, a referência de velocidade para de variar, o que acontece? Acontece que, né, a corrente tem que diminuir para zero, senão a máquina vai continuar acelerando. Então, tem uma diminuição abrupta da referência, justamente porque como essa malha opera com erro, né, ela tem que fazer o erro ficar ali constantezinha só para compensar a força contra-eletromotriz induzida.
E quando entra o conjugado de carga, ali nos 2 segundos da simulação do Dácio, a queda, né, ela tem que aumentar justamente porque aumentou a queda no resistor. Mas se você olhar a diferença do estado antes do degrau, né, do azul para o amarelo, ela é um pouco, veja bem, um pouco parecida com o do final, né? Justamente porque compensando a queda de tensão, né, a força contra-eletromotriz, né, induzida vai continuar igual nos mesmos 2 cenários, né, porque a máquina já está acelerada. Então, essa diferença aí é para manter ali a compensação da força contra-eletromotriz induzida. Então, pessoal, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem, né? Análise. Odácio, não tem problema nenhum ter dúvida, tá? Você não é o meu primeiro aluno que tem esse tipo de dúvida, tá? Isso acontece. Mas quando eu começo a falar, vocês começam a ligar os pontos melhor, né? Quando o professor colocou um ponto interessante, né? De ligar os pontos, pensar o que está acontecendo com a máquina. Esse, eu já estou adiantando, esse é um dos comentários que eu vou fazer quando entregar a nota para vocês, de que vocês tentem fazer um pouco essas ligações, né? De entender que uma coisa acontece no sistema de controle, mas o que está acontecendo no sistema de controle também tem ligação com o sistema físico, né? Que ajuda. Então, Dácio, não está errado, tá? Não está errado. É isso mesmo que tinha que acontecer. Pela escolha do controlador ser só do tipo proporcional, isso é algo que aconteceria, tá? Não é errado. Na verdade, se não acontecesse isso, estaria errado. Tá? Desculpa, eu estendi a resposta, né? Mas eu Não, gostaria dessa questão da análise. é bom que eu até comento na minha análise também. Agora, a tensão de armadura, igual eu tinha falado, que ela vai subir em rampa também junto com a velocidade. Aqui, eu tinha pegado o valor médio, deixa eu ficar menor. Aqui. E junto com a velocidade, de 0,25 até 1,25. Chega o torque na carga, e ela estabiliza próximo de 500. Isso. Que é a tensão nominal dela. E a velocidade aqui também. Dá uma baixada, né, com a entrada da carga e o controle faz recuperar. Beleza. Então, isso aí também é porque tem os outros cenários, sem o toque da carga. Posso até simular aqui de novo a corrente. Mas eu tenho os gráficos já gerados. Esse cenário, na verdade, é o completo, tá, Dácio? Não, Você sim. acelerou, né? Você mostrou sem um torque e depois você deu torque. Não, Na sim. verdade, era isso que estava pedindo no trabalho, não? Porque tem o A. Ah, tá. Entendi. Não. O A porque porque o B e o C dá para fazer tudo numa hora só, né? Eu fiz isso. Porque eu fui fazendo o passo a passo, fui pegando as imagens fiz o A primeiro, para o torque igual a 0, a entrada com referência de corrente, igual ao valor. Não está explícito na folha do trabalho, mas eu acho que na aula que eu passei o trabalho para vocês, eu falei para vocês que o B e o C meio que vocês podiam fazer junto, entendeu? Acelera a máquina e depois aplica o torque. Mas é que não está explícito na folha de trabalho. Né? Mas não. Beleza. Imagino que a fase A, que é só o controle da corrente, né? E aí vocês não alimentam um campo, né? Para a máquina não ter rotação. Aí aqui eu coloquei. Eu vou mostrar o resultado já final para não. Aí que eu coloquei 0 aqui no campo. Sim. O step com valor nominal de corrente. Deixa eu pegar os resultados. Tem aqui já no trabalho.
Tá demorando. Aqui, corrente de armadura, que praticamente ela tem uma variaçãozinha, mas ela segue praticamente a referência. A tensão de armadura também continua constante, a mesma medida da corrente. Uhum. Depois e do torque zero, não tem torque. E velocidade angular também a gente não utilizou. Beleza. Aí era só isso, era só dar uma conferida, porque eu estava em dúvida ainda mais em relação a que eu não fiz no tempo discreto também. Aí fiquei em dúvida se daria certo ou não. Então, o controle está correto, tá, o Darcio, mas eu vou começar a exigir nos próximos trabalhos que os controladores sejam feitos no tempo discreto, tá? Porque a ideia é que vocês simulem o mais perto possível o que seria uma condição de um controle mesmo, sabe? Da máquina. E não tem como, né, fazer. Ninguém mais faz esse controle analógico, sabe? Com os controladores analógicos e tudo mais. Então, Uhum. assim, eu não coloquei obrigatoriedade e tal, mas eu, assim, para a próxima, oh meu Deus, para o próximo trabalho, eu gostaria que fosse. Tudo bem? Tudo bem, eu vou. É porque eu vou ter que fazer mais passo a passo com o tempo discretizado, porque eu vou fazendo direto e vai dando erro. Aí, Entendi. aí eu volto de novo tempo Coisa, contínuo, que tem menos ajuste. qualquer coisa, é que nem eu falei, qualquer coisa dessas questões de dúvida, tenta me acionar, entendeu? Para eu tentar, talvez, resolver, seja por e-mail, seja, enfim, por outras, né? Por outros meios. Então, assim, fica à vontade. Tudo bem. Obrigado, professor. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, se não tiver mais dúvida, eu vou agradecer a presença de todo mundo, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação.